Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 24 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e a questão que nós vamos estar estudando aqui no desafio é uma questão teórica que você teria, que classificar ali nessa questão alguns conceitos de contabilidade, patrimônio líquido, ativo, passivo, estoques. Então eu vou apresentar para vocês e a gente vai discutindo esses conceitos conforme a gente vai analisando a própria questão. Então, bora para a questão. Olha só o que a questão fala. O empresário do ramo imobiliário está disposto a aproveitar as oportunidades. A personalidade de quem assume riscos possibilita que ele prospere em situações que outros julgariam arriscadas e estressantes. Sem perder o ânimo pelos obstáculos financeiros, esse empresário continua a construir seu patrimônio líquido ao desenvolver novos projetos. O conhecimento dos conceitos contábeis ancora sua análise e suas decisões. Diante do exposto, relacione adequadamente os respectivos itens. Então aqui você tem os conceitos de ativo, passivo, balanço patrimonial, patrimônio líquido, estoque, capital nominal. Aí ele pede para você aqui, classificar de acordo com o número aqui, Então, se o ativo for 1, você coloca qual que é a sequência correta, tá? Só fazer um comentário aqui, eu sempre falo isso, nem toda informação que está na questão você necessariamente utiliza. Essa questão aqui é um exemplo, olha só. Ele fez um preâmbulo aqui, uma introdução, que essa introdução aqui, em tese, é importante a pessoa conhecer os conceitos contábeis para o seu negócio e tal, saber de contabilidade. Mas, se a questão viesse assim, relacione adequadamente os respectivos itens, estava certo, tá? Então, sim, por mais que ele traz informações aqui, só fazendo esse alerta aqui, que nem toda informação, a gente já fez diversas informações aqui, aliás, nós já fizemos diversas questões que você não utiliza as informações. Então, nem toda informação que está na questão você utiliza, tá? Então, vamos ler aqui, vamos lá. Bens de propriedade da empresa pertencente consequentemente ao ativo. Então ele está falando que são bens de propriedade da empresa. Então veja que nesse caso aqui, olha só, quais são os bens da empresa? Ativo, passivo, balanço patrimonial, patrimônio líquido e capital nominal. A única coisa que você tem aqui que é um bem e está classificado no ativo são os seus estoques. Então, são os seus estoques. Para quem quer estudar mais sobre estoque, já tivemos várias aulas aqui, CPC 16, tá? Estoques. Aí ele fala o seguinte, é o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou qualquer data pré-fixada. De relatório aqui, nós só temos balanço patrimonial, Então, você tem aqui o balanço patrimonial, que é o número 3. Então, aqui seria o 5, Aqui seria 5, aqui seria 3. Só fazer um adendo aqui nessa questão, que é o seguinte. O exercício, eu vou até abrir novamente aqui, o exercício fala assim, é controverso, mas é importante que vocês que vão estudar contabilidade, vão ser contadores, na verdade, comecem a discutir essas coisas. O CPC 26 fala que as apresentações, o CPC 26 fala que as demonstrações contábeis são apresentadas no mesmo grau de importância. Então, quando ele fala aqui que é o mais importante relatório gerado pela contabilidade, eu fico com um pouco de dúvida, tá? Porque assim, o balanço patrimonial é importante, ele mostra a saúde financeira e econômica de forma quantitativa, de forma qualitativa, mostra a saúde financeira, ok. Mas você tem outras informações da entidade, como o fluxo de caixa, DRE, ADMPL,
enfim, as notas explicativas que compõem as demonstrações contábeis, que são importantes também, e a própria norma fala que as demonstrações são apresentadas no mesmo grau de importância, tá? Obviamente, os investidores, talvez, alguma parte da sociedade utiliza mais o balanço patrimonial para identificar a saúde financeira. Então, a segunda parte da questão está corretíssima. Olha, através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano. Ou é no fim do ano, ou numa data pré-fixada, né? As empresas de capital aberto a cada 3 meses, ela solta ali as informações. Mas aí, é o mais importante relatório da contabilidade? Ela é uma demonstração contábil super importante, mostra a saúde financeira, mas o próprio CPC 26 fala que tem o mesmo grau de importância e deve ser apresentado assim. Mas se a banca colocou assim, de fato, na segunda parte aqui está corretíssimo, tá? Que através dele, no caso relatório, você identifica a saúde financeira e econômica da entidade. Como já estamos aqui na questão 24, já podemos começar a discutir esses conceitos assim, porque nada a contabilidade é uma ciência social aplicada, né? As coisas podem se discutir. Importância que os empresários investem inicialmente na empresa, que é o capital social, né? Ou seja, quando o sócio vai integralizar ali o dinheiro para a empresa começar, é o capital social que ele coloca, ele faz a integralização do capital. Essa integralização de capital pode ser em dinheiro, em bens, parte em dinheiro e parte em bens, tá? Pode integralizar um pouco depois, vai ali do contrato, tá? Então, no caso aqui do capital social, é o número 6. Então, 5, 3, 6. Significa, a outra opção aqui, significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que serão cobradas, reclamadas a partir da data do seu vencimento. É denominado também passivo exigível, procurando-se, nesse caso, dar mais ênfase ao aspecto de exigibilidade. Então, aquilo que é exigível, que tem um aspecto ali de exigibilidade, tá? Então, o que é isso? Na verdade, ele explica, né? Ele conta o que é. Aqui, ó, ele fala que é o passivo. Então, se ele fala que é o passivo, o que define um passivo? Você tem que ir lá na norma de forma simplificada. O passivo nada mais é do que uma obrigação presente da entidade, que para você quitar aquela obrigação presente, vai ter decréscimos econômicos, ou seja, tem que ter saída de recursos econômicos da empresa. Então, quando ele fala ali que são obrigações exigíveis, é porque o passivo na norma é uma obrigação presente que é exigido da empresa, né? Seja ali com documento formal ou de outra forma que a gente discute no CPC 00. Aí ele fala que são as dívidas e que são passivos. Então, ele mesmo conta o que é o resultado dessa questão aqui. É uma questão muito boa para você garantir um ponto, tá? Então, o que é o passivo aqui? É o número 2. Então, o número 2. Aí, a outra opção. Conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa são itens positivos do patrimônio, trazem benefícios, proporcionam ganho para a empresa. Então, ele está falando aqui do conceito de ativo, né? Ele está falando aqui do conceito de ativo. O que é um ativo? Ele tem algumas características que a gente discute lá no CPC 00, que nada mais é do que um recurso que é controlado pela entidade, ali oriundos de eventos passados, que tragam benefícios econômicos futuros. Então, por isso que ele fala que é o conjunto de bens e direitos da propriedade. Porque esses bens e esses direitos são recursos que a empresa controla, que foram ali provenientes de eventos passados e que trazem benefício econômico para a entidade. Tanto é que ele coloca, são itens positivos do patrimônio, trazem benefícios. Embora ele não fale benefícios econômicos, mas eu entendo que ele quis falar que benefícios econômicos proporcionam ganho para a empresa. Então, o ativo, de fato, é bens e direitos, mas que esses bens e direitos, por sua vez, são recursos que são controlados pela entidade,
oriundos de eventos passados que tragam benefícios econômicos para a entidade, tá? E o último, representa o total das aplicações, não está compartilhado, vou compartilhar agora, representa o total das aplicações dos proprietários da empresa. Então, sobrou aqui o capital, aliás, o patrimônio líquido, né? O que significa? Lá no seu patrimônio líquido, você vai ter, de forma assim, resumida, o capital social, que já está ali, que é o dinheiro que o sócio coloca inicialmente. Você pode ter um capital a integralizar, aí você tem, eventualmente, ali as contas de prejuízos acumulados, né? As contas não, a conta de prejuízos acumulados. Você não tem a conta de lucros acumulados, porque o lucro já deve ter a sua destinação. Então, você vai ter ali todas as suas reservas, reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva estatutária, ações em tesouraria, você também vai ter no patrimônio líquido. Então, por isso que ele fala, representa o total das aplicações dos proprietários na empresa, ou seja, através daquele capital social investido, isso fica lá no patrimônio líquido, e dentro desse patrimônio líquido, você vai ter as variações desse capital social. Então, se a empresa trabalhou com aquele recurso e deu lucro, vai estar nas reservas. Se é uma empresa de capital aberto e teve recompra de ações, vai estar em ações em tesouraria. Se tem capital social a integralizar ainda, e você tem como demonstrar o que você tinha de patrimônio líquido no início do período e no final do período, que já foi uma questão que a gente resolveu aqui, que é a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou seja, quais foram as variações que comporam as mudanças no seu patrimônio. Então, o seu capital social era X, foi para Y. Por quê? Aí você demonstra. Sua reserva era X e foi para Z. Foi para isso. E por que ele fala aqui, que representa o total das aplicações dos proprietários da empresa? Se você pegar a composição do patrimônio, do lado do passivo, o patrimônio líquido representa o capital próprio, ou seja, o capital dos proprietários. E o passivo circulante ou não circulante é o capital de terceiros, ou seja, são os financiamentos, os empréstimos de terceiros que financiam as suas empresas, as empresas, melhor dizendo. Então, a conta do passivo tem origem credora. Por quê? Porque são as origens dos recursos. E o ativo, por sua vez, usa esses recursos que vieram ali dos credores, tanto próprio quanto terceiro, e tem natureza devedora, porque são as aplicações desses recursos que foram oriundos do passivo, tanto capital próprio quanto capital de terceiro. Então, a nossa sequência correta aqui nessa questão é 5, 3, 6, 2, 1, 4. Então, a alternativa letra B. Então, eu fui comentando aqui a questão de uma forma geral, para a gente ir reforçando os conceitos, batendo um papo sobre contabilidade, mas era uma questão assim, para você ganhar um ponto, é uma questão teórica, que eu considero que essa questão você teria que acertar, tá? São conceitos relativamente simples dentro da contabilidade. Espero ter contribuído. Meu nome é Ricardo Neves e é sempre um prazer tê-los aqui comigo nesse desafio, nessas aulas. Curta esse vídeo se você não curtiu ainda, se inscreva no canal e até as próximas aulas. Um abraço.